Começamos mais um Papo Reto com Lorena. Hoje, um tema diferente. A gente trouxe o profissional Tenildo Lopes, que ele é profissional de educação física, porém ele escolheu um público diferente e especial para cuidar. E aí eu fiquei pensando aonde esse público poderia entrar no condomínio, e tem tudo a ver com o condomínio, e você, síndico, tem que estar ligadinho, porque esse cuidado, de repente, é o diferencial na sua administração. Então, Tenildo, seja bem-vindo ao Papo Reto com Lorena. Se apresente e fale esse currículo vasto que você tem. Ô, Lorena, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz com o convite, com a proposta de trazer um pouquinho desse cuidado com a população idosa dentro dos condomínios, que é uma preocupação muito grande, certo? Eu sou o Tenildo Lopes, eu sou profissional de educação física, sou especialista em gerontologia ou gerontologista, gerontologista é o profissional especialista em envelhecimento humano. Sou especialista na saúde adulto e idoso e sou mestre em ciências médicas. E dentro dessa formação, eu tenho um projeto chamado Sou Amigo da Pessoa Idosa, onde comecei em 2019 e foquei na capacitação, tá, de profissionais e empresas que atendam a população idosa. Porque eu via necessidade, por onde eu passava, que o profissional, seja ele qual for um atendente, em qualquer lugar, a pessoa não sabia primeiro como abordar, como falar, como se expressar, e fora a questão de acessibilidade, estrutura, que tem toda uma dificuldade que traz para a pessoa idosa. Então, você precisa entender como ele funciona, como é que... o que para ele, com relação à acessibilidade, visão, espaço, um batente, uma informação, você está num laboratório e tem lá o totem tem lá em cima, chama a numeração, chama a ficha, só que ele não enxerga direito, tem uma baixa visão por conta do envelhecimento, ele tem uma baixa audição também por conta do envelhecimento normal, e tudo isso dificulta. Então, o gestor, ele tem que estar ciente de que aquela pessoa ele tem uma dificuldade e vai facilitar o seu trabalho, fazendo com que ele flua dentro do seu espaço e ele possa voltar depois, porque ele foi muito bem recebido e bem tratado pelos seus profissionais e pela estrutura do seu estabelecimento. Eu posso falar por mim. A gente tem pessoas na família que são idosas, mas a gente não presta muita atenção. E eu comecei a ver o trabalho do Tenildo através de um amigo que tem uma mãe que é idosa e tem essas limitações, né? Já é uma tem as dificuldades. Hoje ela mora pelo cuidado, ela mora numa casa de repouso especializada, muito bem tratada, muito né? Então, uma guerreira, sabe? Mãe de 3 filhos bem criados, mas me chamou a atenção porque ele conversava comigo sobre as dificuldades, né? E aí eu fui ver o seu perfil, porque você já era amigo do Marcos da produção, né? Produção daqui que manda tudo. E aí eu comecei a ver o seu cuidado, né? O seu cuidado, que eu falei, nossa, será que ninguém vê isso? Né? Será que a gente não vê profissional de educação física não falando da classe assim, mas a gente não vê essa atenção de alguém, você vê muito personal de academia, o pessoal voltado para essa área, mas ninguém, e com carinho. Não é só o que você faz, é da forma que você faz, né? Eu passava seus vídeos para o Magno, lá em Maringá, que é o filho da dona Maria Lúcia Toniolo, que foi a pessoa que me chamou a atenção e que eu falei, Marcos, eu quero gravar com ele, sabe? Porque eu não conheço. E eu fui buscar mais antes de gravar com você outras pessoas do segmento. E tem pessoas, mas não pessoas assim, tipo assim, como você. Eu me preparei para isso. Eu gosto de fazer isso, né? E você faz com diversão. Você se diverte. Eu me divirto bastante. Seus vídeos são um diferente. Não tem como. A gente passa seu vídeo, a gente divulga, né? E ele passa para a clínica lá de Maringá. O seu vídeo ele passa. Que legal. Né? Então, o trabalho que você faz é muito importante. Eu tenho certeza que os filhos se sentem, tipo, eu tô tranquilo, porque tá com o Tenildo. Eu tenho certeza que isso passa no coração dele, sabe? Essa tranquilidade. Você é iluminado, meu filho. Primeiro que eu não sei nem como responder. Continue trabalhando. Vamos lá. Vamos para a pergunta agora, porque a gente falou foi de coração, né? Vamos para a pergunta. Como é que tá o envelhecimento da população hoje atual? Bom, envelhecimento no Brasil e no mundo, tá?
tá? Cresceu muito. Espantosamente, a população está vivendo mais e cada vez melhor. Hoje no mundo, o Brasil representa a sexta maior população em pessoa idosa no mundo. Nossa. Somos a sexta população. Nós já temos mais de 33 milhões de idosos no Brasil. Em 2049, o Brasil vai ser considerado um país velho, porque vai ter mais pessoas acima de 60 anos que jovens até 14, certo? Alagoas, em 2039. Então, nós temos um tempo muito curto, tá? Nós já estamos em 2024, são 13 anos daqui para lá. E se a gente não se preparar para esses futuros velhos que estão vindo por aí, essas pessoas idosas, e os que já estão aqui, tá? Que já são muitos, a gente vai ter vários problemas. Então, é importante a gente olhar com carinho para esse processo de envelhecimento, que é muito bom, porque as pessoas estão envelhecendo bem. Então, quanto mais pessoas vivem, mais elas aproveitam, mais fazem suas coisas. E hoje não existe mais aquele negócio, tem 70 anos e está na cadeira de balanço. Eu trabalho com octogenários e nonagenários. Muitos trabalham, dirigem, fazem compras, tomam conta das suas casas, e isso é a realidade hoje. Então, temos que ter muito cuidado e uma atenção redobrada com essas pessoas por terem uma fragilidade um pouco maior. Um idoso frágil é considerado a partir de 75 anos. Então, nós temos que começar a rever nossos conceitos. Imagina aí, a 46ª população do mundo tem o mesmo número de pessoas, que é a Tailândia, se não me engano, que o número de idosos no Brasil. Agora, imagine o cínico idoso, o policial idoso, o bandido idoso, o Uber idoso. Como é que vai ficar o Maikai? Será que o Maikai vai tocar a mesma música que toca hoje? Bares e restaurantes. Dá para se pensar. Vamos abrir uma enquete. Então, a gente tem que ver o que nós estamos fazendo agora, tá? Para essa população que já existe, e o que é que a gente está programando para a população que está vindo, que está crescendo muito. Então, temos que rever nossos conceitos e pensamentos e ver essa população idosa dentro dos condomínios com muito mais carinho. Certo. Porque o número de pessoas idosas sozinhos tem crescido muito, certo? Que ele já pega... são muitos que moravam em casas, tem 3, Essa é a minha 4 pergunta filhos. agora, que vem crescendo esse número de idosos que moram sozinhos. O que é que você diz dessa estatística? É real? É uma estatística muito real. Tá, já está presente. Eu vou deixar até um desafio aqui para os síndicos hoje, para você síndico. Você já contou quantos idosos moram no seu condomínio? Primeira pergunta, primeiro desafio. E a segunda, você só vai conseguir fazer se fizer a primeira. Quantos moram sozinhos no seu condomínio? Terceira pergunta, caso algum deles que moram sozinhos no seu condomínio, quando você descobrir quantos tem, quantos moram sozinhos e qual a lista que você tem na sua portaria, na sua lista quanto síndico, caso aconteça algum acidente ou precise chamar o parente de algum dos seus moradores, como é que você vai fazer? Você tem um contato deles, contato de urgência? Você tem essa relação? Como fazer? Você tem a chave de algum morador, caso seja possível, tá, dentro do condomínio, para caso haja necessidade adentrar o apartamento, verificar o cuidado, se está precisando de algum suporte. Então, são algumas coisas que a gente tem que ter essa atenção, porque o número de idosos hoje sozinho é muito grande. Muitos tinham filhos, 3, 4, 5 filhos, todos casaram, moram numa casa grande com 3, 4 quartos, então para ele não é interessante. A segurança dele está em risco, porque morar sozinho numa casa, então você está numa rua ali aberta, não tem segurança, não tem porteiro, então o risco de assalto é maior, o risco de acidente. Então o que é que ele faz? Ele vende a casa dele, certo? Tenho várias alunas assim, que venderam suas casas e hoje moram em apartamentos, não porque gostam, eu vou porque... É porque o idoso tem dificuldade de morar em apartamento, eles se sentem presos. presos. Por quê? Quando você mora em uma rua, você conhece o vizinho da esquina, a outra. Quando você mora em apartamento, o seu morador do lado, você nunca viu. Sim. Porque ele entra no seu apartamento, só sai na hora de trabalhar, e entra e fica ali. Não tem um convívio. Não tem um convívio. Sim. Então, a gente sente muita falta desse convívio de relacionamento que eles tinham quando moravam em rua, que passavam um vizinho, dava boa tarde, boa noite, ia na porta de um para conversar, na porta de outro. Então, a gente sente essa falta do convívio dos moradores em apartamento. Sabia que eu tinha um preconceito em relação à casa de repouso, tá? Porque eu não vivia isso, né? Então, quando falavam em casa de repouso, eu não achava que era uma coisa legal.
Uhum. E depois comecei a viver nessa realidade hoje com o Magno, com a mãe dele. E é caro. Não é barato, não. Vou dizer uma coisa. Provavelmente, a mãe do seu amigo, ela é minha aluna. Porque eu atendi 2 casas de repouso aqui em Maceió. E a casa de repouso que a gente Você chama não é professor dela, mas você tem 5% de chance de ser. de ser. Entendeu? Porque tem 5% de chance de vir morar em Maceió. Então você pode ser sim. Mas é em Maringá, é no Paraná. Pronto. Mas deixa eu te falar, não é barato. Não. As instituições privadas, aqui em Maceió, desculpa lhe cortar. As instituições privadas em Maceió, nós temos 3 hoje. 3 em Maceió. O restante Pouco, né? são poucos, privadas. Mesmo Fora, assim, pouco. nós temos as ILPs, que são instituições de longa permanência para idosos, que são filantrópicas. Então, em Maceió, nós temos hoje 15, se não me engano. 15. E, ao total, no estado, nós temos 27. Eu falo isso porque eu trabalhei no projeto Cuidar, e onde realizamos toda a formação de todas as instituições de longa permanência aqui em Alagoas. Então, eu sou uma das poucas pessoas que conhecem todas as ILPs e fez a formação de quase todas as ILPs aqui. Isso é abençoado. Estou deixando ele, porque ele precisa ser exaltado, porque é uma coisa, o que ele faz, gente, não existe. Isso aí só é profissional do idoso por amor. Não tem outra forma. Não é. É uma profissão que é aparentemente nova, certo? Eu já estou na área da gerontologia há 12 anos e é uma coisa que eu me identifiquei. Bastante tempo. Já. Eu sou especialista em geronto há 12 anos e trabalho com idosos desde 2008. Desde a minha graduação, com pesquisa, então trabalhei como estudante pesquisador, trabalhei como pesquisador e agora como profissional, desenvolvendo um trabalho diferenciado para esse público. Porque que é um público teimoso, né? Eles público ali, ó. Eles são teimosos. O pessoal fala, não, são teimosos, são chatos. Gente, imagina uma pessoa de 70 anos, que já viveu muito, já passou por muitas situações difíceis na vida, e tem coisas que ele já perdeu a paciência para muita coisa. Eu digo a você, hoje eu tenho 37 anos, tem coisa que eu escuto, que eu vejo hoje e digo, meu Deus do céu, abençoa, Senhor. Então, tem algumas coisas que ele já fica mais reservado, ele já mantém uma certa distância. Mas quando você mantém um contato, primeiro tratar ele com respeito, Sim. com educação, e não como criança, coisinha mais linda, o vovozinho. Gente, um idoso é um adulto envelhecido. Todos nós vamos rezar para conseguir envelhecer. Nós só temos 2 saídas, ou você morre jovem, ou você fica velho. Sim. Então, faz as escolhas. Como é que você quer ficar? Então, são as melhores pessoas para se trabalhar. Eles cuidam de mim enquanto profissional. Eu vejo. Eles cuidam de mim enquanto pessoa. Eles fazem lanche e me perguntam assim, por que você trabalha com idoso? Essa é a primeira coisa, ele me dá comida. Você sabe bem. Dona Terezinha! Dona Terezinha sabe bem disso. Então, eles me valorizam como profissional, entendem a importância do meu trabalho. Eles, quando vão sair daqui a 15 dias, olha, dia tal, eu não vou estar em casa. Então, você não precisa vir. Compromisso, né? Compromisso. Ele tem um compromisso e um respeito comigo, quanto profissional. Então, isso, para mim, é muito gratificante. E, para mim, mais gratificante ainda é quando eu chego numa casa, que eu começo a trabalhar, que eu pego uma pessoa que está com uma situação, capacidade profissional muito baixa, e eu começo a desenvolver um trabalho, e ele... O que não conseguia nem levantar da cadeira, já está andando, começa a se movimentar, melhora o equilíbrio. Olha, meu filho, hoje eu não senti dor. Isso, para mim, é o ganho no meu trabalho. Então, é uma coisa que não tem preço. O que me marcou muito depois que eu comecei a enxergar a importância dessa classe, dessa população especial, é que as marcas do rosto, né, você consegue ver que tem uma história, Sim. né, mas o olhar dele, sabe, diz muita coisa. O olhar do idoso diz muita coisa. Sim. E esse cuidado que a gente fala que o condomínio precisa ter com o idoso é muito sério. Sim. Né? É muito sério. Isso é muito importante. Eu queria que você me falasse, assim, você como ex-profissional, por você viver isso diariamente na tua vida, o que você poderia dar uma dica para um síndico de como ele poderia cuidar daquele idoso do condomínio dele com mais cuidado, com mais carinho? Qual seria a dica que você poderia dar para esse síndico que está administrando esse condomínio? Bom, temos algumas dicas. Primeira coisa, saber quantos tem.
Quantos idosos tem Você no tinha feito as condomínio? perguntas anteriores, Fiz as né? perguntas anteriores. Primeiro, fazer um levantamento de quem são as pessoas, quantos tem. Se dentro dessas pessoas que ele tem lá no condomínio tem alguma patologia, por exemplo, Alzheimer, ou alguma demência associada. Alzheimer hoje Tem um tá número tendo. muito grande de pessoas com Alzheimer, ou alguma Cê- demência. Por que Então, você tem alguma cor, alguma... Você diz isso? a gente não tem uma causa específica para demência, para Alzheimer, propriamente dito. Nós temos uma questão genética, tem várias N coisas. Por exemplo, eu tenho uma aluna de 82 anos, que a filha dela, quando fez 60, já estava com o princípio do Alzheimer. Então não tem Então, idade. assim, não tem idade. Então, cada vez mais a gente vai encontrar pessoas mais jovens um pouco por conta do uso abusivo de tecnologia, você está pensando em muita coisa. Eu, particularmente, digo a você, de vez em quando eu paro aqui e digo assim, meu Deus, eu vou para onde agora? Fiquei preocupada. Pela produção. correria, pelo excesso de coisas que nós colocamos na Sim, cabeça, de pensamentos sim, acelerados, tererê. Sim, faz Então, sentido. Então, assim, nós vamos ter vários problemas lá na frente, mas hoje nós já temos. Com relação à segurança dessa pessoa com Alzheimer, por exemplo, você tem um idoso que mora com o filho e o filho saiu para trabalhar e está com o cuidador, está até sozinho. E de uma hora para outra esse pai decide sair. Só que na portaria ele não tem nenhum aviso de proibição daquele morador sair. Então, para o porteiro, tá tranquilo. Perigoso. Perigoso. Então, já tivemos vários casos de pessoas que saem dos seus condomínios, que têm Alzheimer, chegam no caminho e se perde. Esquece o caminho de volta. O Alzheimer em si, eu acho que muda muito o humor dele, né? Tem uma alteração de humor. Normalmente, assim, quando você tem uma pessoa muito quieta, muito calada, sempre muito séria, o Alzheimer, ele muda o polo. Então, ele passa a ser aquela pessoa falante. Se não falava palavrão, ele passa a falar. Se não falava safadeza, ele passa a ficar mais individualmente. Então, tem essas coisas de comportamento polos invertidos. Então, ele acaba invertendo essa situação. E quando você tem um número de pessoas, voltando lá para a pergunta, que ele sabe o quantitativo de quem são, quantos tem, o morador do apartamento tal, ele tem Alzheimer, tá? E o morador conversou comigo e colocou uma observação que ele não pode sair do condomínio. Então, todo porteiro que está lá, ele tem um aviso que aquela pessoa não pode sair. Então, mas como é que eu vou impedir? Conversa. Dá uma ligada para o filho, faz uma abordagem mais natural. O senhor está por aqui, quanto tempo? Conversa, porque a pessoa vai conversar normalmente. Então, é uma forma de você segurar até aquele morador chegar para impedir a saída. Porque você tem o síndico porteiro, o profissional de serviços gerais, ele tem uma corresponsabilidade na segurança. Quando os serviços gerais faz a limpeza lá do hall e ele não bota uma sinalização que está indicando que o piso está molhado e sai alguém do seu apartamento e vai andar naquele hall molhado, ele leva um risco à queda. Então, aquele profissional ele precisa ter uma informação que ele, ao fazer isso, ele tem que sinalizar direito para que ninguém venha se acidentar. Com relação ao síndico, como é que ele vai envolver as pessoas do condomínio? Como é que ele vai criar uma estratégia com regras? O idoso, ele é o que melhor paga. Eu estava conversando com a dona Terezinha hoje sobre isso, que eu vinha para cá conversar contigo. E disse, dona Terezinha, quando é a data do vencimento do seu condomínio? Ela só, meu filho, é dia 8. Mas quando eu recebo dia 2, eu já pago logo. Tá? Então, o idoso dentro do condomínio, ele é o que melhor paga, que menos atrasa o condomínio, é o que menos provoca dano estrutural, é o que menos provoca confusões, com som alto, com visitas e N coisas. Então, só em você ter isso, você já tem uma pessoa muito especial. E tem crescido muito aqui em Maceió o maior número de pessoas idosas na região baixa, Deputado Zé Lages. Aquela rua é a rua onde apresenta o maior número de idosos em Maceió. Aquelas 3 ruas, Deputado Zé Lages para trás e para frente ali. Então, nós temos apartamentos que têm 80% dos moradores, que são todos idosos. Aqui, como o programa é a nível nacional, né? Eles não vão saber essa rua específica, mas aí eu acho que o que Tenildo falou, acho que o síndico se conectou comigo em relação à portaria. Hoje a gente tem uma tendência no mercado que é a portaria remota, né? Então, esse acompanhamento que você falou é muito lindo, sim, mas não é tão funcional para a gente do segmento, né? Porque é uma tendência hoje você ter a portaria remota. Então, como é que esse síndico que tem portaria remota no condomínio, como é que ele consegue acompanhar essa rotina do idoso do condomínio dele?
é um pouco complicado. O que é que você diz? Porque não, é tendência, não vai acabar Sim. a portaria remota. Vai aumentar o número, né? As portarias remotas, elas, inicialmente, os idosos enfrentam muita dificuldade. As maiores resistências para a portaria remota dentro, para a instalação... Na Assembleia, quando tem são aprovação, a não aceitarem, querer. isso. Porque nós temos algumas situações que as empresas de portaria remota, elas precisam entender como funcionam essas pessoas. Tem digital. Normalmente a digital falha, certo? A facial. Aí você tem a questão do áudio. Quando você fala, o volume é muito baixo. Eu entro e saio de condomínio todos os dias. Muitos têm portaria remota. E para eu escutar, eu tenho que me aproximar porque o volume é mais baixo. Então, ele tem que ser um volume mais alto. O síndico, ele tem que treinar essas pessoas. Tá? Quando o senhor for entrar, o senhor tem que fazer isso, fazer aquilo. Tem que gastar um tempo para ensinar. Então, seria, na verdade, um treinamento para a portaria remota poder ajudar esse público. Isso mesmo, porque aí você põe em risco todo mundo também. Sim. Você não tem mais o porteiro. Então, se você não treina aqueles moradores que estão lá, que não teve um acesso à tecnologia como nós tivemos agora, você leva um risco a todo mundo. Será que ele vai entrar, vai fechar a porta direito, vai ficar atento, vai abrir para alguém? Então, ele tem que ter um treinamento. Isso aqui funciona desse jeito. Caso precise, a senhora pode fazer isso, aquilo. Uma outra pergunta. O morador, quando ele precisa entrar no seu apartamento, tem algum problema, ele liga para a portaria. Certo. Será que ele tem, dentro das empresas de portaria remota, ele tem um botão de risco? Tem um número que ele possa ligar para caso ele esteja sozinho, caso ele necessite de uma ajuda? Então, essas empresas, elas têm que se adequar. Primeiro, escutá-los, as suas dificuldades. Porque não adianta eu e você falando se você não põe uma pessoa idosa aqui para falar o que é que ele sente, qual a dificuldade que ele tem, tá? Porque ele é a melhor pessoa. Então, o síndico ele tem que gastar um pouquinho mais de tempo para poder escutar, ver o que acontece, treiná-los, mostrar como é que ele pode fazer no telefone. Então, tudo isso são coisas que você vai adequando, ensinando, para poder implantar o que vai dentro, o que hoje é tendência, que são as portarias remotas. Então, a sugestão para essas empresas é: escutem os idosos, vejam quais são as suas necessidades, entendam sobre o processo de envelhecimento. Dentro do processo de envelhecimento normal, a gente vai ter uma redução da visão, da audição, do tato, do paladar, a perda de força. Da paciência, certo? Então, escutem, estudem um pouquinho sobre essa população, como é que ele funciona, e tudo aí vai ficar tudo mais tranquilo. Outra coisa que eu estava conversando com os síndicos, eu me preparei, tá? Esse programa eu me preparei. Estava conversando e ele, mas aqui a gente tem hidroginástica, aqui a gente tem aula de dança, aqui a gente tem... Mas e a piscina? Tá preparada para receber esse idoso? A escada da piscina, né? Eu falo porque eu trabalho com piscina. E a gente tem alguns poucos condomínios, eu posso contar dos que eu tenho aqui, que são meus clientes, que tem uma escada, né? Especializada para esse idoso, para ele descer com segurança na piscina, né? Então, como é que está sendo, né? Visto essa parte de lazer dentro do condomínio? Isso é uma provocação. É uma provocação. O momento é seu. Uma provocação para briga. Vamos lá. Bom, eu ando a semana de segunda a sábado em todos os condomínios de todo tipo, piscinas de todo tipo, gênero, tamanho. E eu digo a você, das que eu passo, nenhuma tem uma acessibilidade que seja adequado para essas pessoas. Primeiro, uma junção de água e piso não dá certo. Assim, ou a gente começa a ver diferente, ou a empresa que trabalha com piscina vai sofrer um pouco. Porque você pega aí, você tem toda a manutenção, você cuida da piscina pelo uso, tererê. Só que com o aumento do número de idosos no condomínio, quem é que vai usar a piscina? Se a piscina não tem uma barra de segurança, se o piso não é adequado, as se escadas são ruins pra gente descer, imagine. Para você entrar e sair. Imagina lá na frente, Lorena, vou passar a provocação para você. Vamos lá. Lá na frente, um prédio que tem 100% de idosos e ninguém usa a piscina. Para mim não é muito legal não, viu? Então, a gente tem que começar a rever, por que você não utiliza a piscina? Nós temos uma hidroginástica que pode ser oferecido pelo condomínio para essas pessoas, só que aí ele precisa adequar. E são coisas simples. Sim. Certo? Há uma questão da entrada, a questão da saída, de como é que ele vai fazer, se tem um espaço para sentar. Não é caro? Não sai caro. Então, assim, são pequenas adequações que podem ser feitas
tanto na piscina, para uma aula de hidroginástica, que você vai fazer toda essa comodidade com a barra dentro, as escadarias de uma forma mais acessível, para que ele possa adentrar e sair de forma segura. Então, se você oferece para ele uma segurança para ele ir e vir para aquele lugar, ele vai aceitar e vai fazer. Uma outra provocação também com relação aos espaços de fitness, espaço da academia. Sim. É um espaço que tem muito problema. Não temos... Eu ando em todo tipo de academia. Então, você vê academias com peso jogado no chão, o maquinário não é adequado, já não tem uma manutenção, não tem um profissional ali que pode assessorar, mas isso aí é uma outra coisa que pode ser revisto. Porque não adianta você ter uma academia altamente equipada e o idoso Não sabe utilizar. Pode até se machucar, inclusive. Muito. É perigoso, né? Eu tenho uma aluna que, se você disser assim para ela, eu vou levar você para academia, eu vou pagar sua academia, vou pagar seu lanche, vou dar todo um suporte para você treinar na academia. Ela não vai. E outra coisa, você ainda vai apanhar. Por quê? Porque ela ficou tão traumatizada. Primeiro, pela situação da academia, que os profissionais colocavam ela na esteira. Fica aí que eu já volto. Passava 1 hora para retornar. Quando voltava, aí descia com ela. Então, passava mais 1 hora no maquinário. Ela se machucou. Então, nessas idas e vindas de academia, para ela é muito ruim. Falar em academia para ela já é um trauma. E se você tem dentro do seu condomínio uma academia, você pode oferecer um suporte profissional, nem que seja em um certo horário. Por exemplo, eu tenho academia X, de 8 às 12, de 8 às 10, a gente vai ter um profissional aqui para atender os moradores do prédio, aos idosos que moram aqui. É obrigatório isso, ou tem Não é obrigatório. Não é obrigatório, mas é uma coisa que você pode... Um diferencial na sua administração, na sua administração. Oferecer uma qualidade maior para essas pessoas. Que entendam uma coisa, se você tem uma população que está envelhecendo muito rápido e você não cuida da saúde dessas pessoas, você vai ter pessoas muito doentes no seu condomínio. Então, daqui a pouco serão condomínios fantasmas, porque as pessoas não saem dos seus apartamentos, cada cá no seu quadrado, e cadê as pessoas? Vai ter uma festa do condomínio. Não tem ninguém. Uma assembleia. Uma assembleia, não tem ninguém. Não tem. Então, você falou sobre a assembleia, pegando o gancho. Os idosos não vão para a assembleia. Claro, zoada. Você não consegue entender. As pessoas estão lá brigando o tempo inteiro. Ele não é ouvido. Eles têm muito pavio curto e outra coisa. Eles não têm o espaço deles, Eles não têm o espaço de fala. O síndico, nesse momento, além da assembleia, o bom é que ele fosse de forma informal. Conversar com uma pessoa, conversar com outra. Trazer para aquelas pessoas o que vai ter na Assembleia. A gente vai falar sobre isso, aquilo. Se o senhor tiver alguma coisa para falar, leve escrito. Se não quiser falar, passe para a gente. Ou o senhor vai falar. Então, normalmente, essas pessoas são fantasmas dentro dos condomínios. Eles não têm espaço de fala, sabe? Eles conversam entre si, mas eles não falam na reunião. Primeiro que eles nem vão. Então, eles nem são vistos nem na Assembleia, nem nos apartamentos. Um dado que saiu agora, ontem, se eu não me engano, até postei ontem sobre isso, Maceió é a primeira capital do Nordeste com a pior qualidade de vida. Nossa. Maceió é a terceira capital do Nordeste com a pior qualidade de vida. E para ser mais dados com relação a isso, Maceió é a capital do Nordeste com o maior número de hipertensos e a segunda capital do Brasil com o maior, só perde para o Rio de Janeiro. Então, Maceió, ele é, em partes, uma cidade doente. Imagine aí. Então, temos que cuidar da saúde, do modo geral. Faz parte do cuidado do síndico, do trabalho do síndico. Quando ele faz a manutenção do condomínio, quando ele está... Tudo isso faz parte de saúde. Então, oferecer palestras sobre educação em saúde. Sim, eu estava pensando nisso. Você pegar o porteiro, você fazer um treinamento de primeiro socorro, síndico, pense, reveja a sua administração, o que vocês podem fazer para melhorar. É legal fazer uma academia, reformar? Sim, é legal. Você mudar, rejuntar a piscina, é legal. Parquinho, é legal. Mas o que é que você pode fazer, né, para você agregar na sua administração e você também ajudar aquele idoso que está ali? Isso. Poderia pensar, é a sua mãe, é o seu pai. Isso. Né? Eu falo, daqui a pouco eu volto nessa provocação que eu vou falar sobre o que a gente já conversou um pouco, com relação a primeiros socorros. Fazer outro desafio para os síndicos aqui. Quem da sua equipe, caso precise, não precisa ser só o idoso, não. Quem é que vai conseguir fazer um primeiro socorros? Num corte, numa queda, tá? De um morador geral. Quem da sua equipe está pronto? Então, os profissionais acabam passando despercebido. Não, é o profissional de serviços gerais. É o porteiro. Essas pessoas têm que saber.
fazer uma imobilização, estancar um sangramento, fazer uma imobilização, cuidar, fazer aqueles primeiros socorros, ligar para uma urgência. Até chamar O SAMU, o Corpo de Bombeiro. Então, assim, tem todo um cuidado dentro dos primeiros socorros que aquele profissional tem que saber. Certo? Então, é uma coisa que tem o treinamento para a equipe. Com relação à valorização do seu pai, da sua mãe, a gente estava conversando aqui, que é uma das coisas que me machuca muito quanto profissional e quanto pessoa também. Quando eu vou nos condomínios, eu parei um pouco recentemente, porque eu parei para fazer o mestrado e acabei deixando meu projeto um pouco stand-by, deixei guardado para quando eu terminasse o mestrado para voltar. Eu estou voltando com ele agora. E quando eu estava nos condomínios, conversando com os síndicos, mostrando o projeto, apresentando, a importância de ter uma qualificação profissional para o síndico, para os porteiros, serviços gerais, e mostrava para ele tudo, ele olhava para mim e dizia assim, é legal o projeto, porém não é importante para a gente agora. Não é urgente para a gente agora. E quando eu faço a tradução do que ele me diz o que é importante, eu digo para você, Lorena, sua mãe mora aqui no prédio, não é? Pronto, a vida dela para mim não importa. Sim. Se ela cair, qualquer Forte coisa. Isso. Ela, tanto faz. Sim. O que me importa é que ela pague o condomínio. Se ela estiver pagando o condomínio, para mim tá ótimo. Não quero saber se ela tá bem, se ela vai cair, se ela anda no condomínio. Você não vê as pessoas circulando dentro do condomínio. Eu conheço muitos idosos. Meu filho, eu vou sair para quê? Você chega na porta de um edifício, lá na entrada tem um tapete muito belo. Aí eu chamo de combo, que é um tapete e como é que chama aquele? A mesinha de centro. Sim. Um centro. Aí tem um tapete muito bonito e um centro. Aquilo ali é um combo. Porque ele tropeça no tapete, cai no centro, bate a cabeça e pode vir a morrer. Aí você chega na porta do elevador, tem outro tapete. Tapete é a principal causa de acidente de idosos em casa. Tá? Você chega lá, já tem isso. Aí você vai na escadaria, não tem um corrimão. No corrimão tem prédios que tem um corredor grande, não tem um corrimão para ter acessibilidade. A luz da automática, ela não acende corretamente. Então, são algumas coisas, esses riscos que tem dentro do condomínio, que pode ser minimizado de forma muito fácil, muito simples. Só que as pessoas, eu entendo até que pela forma não ter uma visão ampliada sobre aquela situação, sobre aquele público que é um fantasma dentro do condomínio, é muito difícil. Eu vou te fazer uma pergunta que não está aqui no script, mas veio aqui e eu vou perguntar, e aqui é Papo Reto com Lorena, é assim. É caro você ter hoje um acompanhamento com um personal do idoso, não precisa falar valor, mas tipo assim, hoje eu vejo que essa classe idosa, ele precisa investir. Aí eu fico pensando no idoso que não tem condições, tipo, voltando para Maria Lúcia Toniolo, que tem uma clínica muito boa, não é barato, os filhos pagam muito caro, né, para ter esse cuidado, mas e quem não tem? Aí, quem mora em casa sozinho, tem o personal do idoso, tem você que faz essa atividade, que não é só uma atividade física, né, você é muito mais do que isso, não é só, né? É o momento que ela conversa, é o momento que dá risada, ou então também que chora as pitangas, né? Você acaba sendo também um psicólogo, um terapeuta, né? Então, quem não tem... É caro, Tenildo, ter essa assistência hoje, falando em tudo, tá? Uma fisioterapia, um pilates. Primeiro, que assim, há formas de você melhorar a sua qualidade de vida sem precisar... Hoje tem muitos acessos. Tecnologia, proximidade. Então, quando eu trago com relação a caro, eu escuto muito isso. Eita, tá caro. Isso aí eu falo sempre, olha, nós temos algumas coisas caras. Primeiro, eu tenho a questão do seu pai ou do seu avô, que caro para ele é sentir dor no joelho todo dia, é não conseguir levantar da cadeira, é ter dificuldade para ir ao banheiro, é ter que deixar de sair de casa, para ir para uma festa de família. Então, isso eu tenho um caro emocional e físico para aquela pessoa. Caro é quando você tem um idoso em casa acamado, certo? Um idoso acamado, ele gasta de 3 a 5 vezes mais que o idoso que anda. Porque você precisa ir no mínimo de 3 cuidadores. Sim. Um de manhã, uma noite e um folguista. Aí você tem a entrada de fralda, você tem uma cama adaptada, você tem todo um custo. Isso quem tem condições de bancar. Isso quem tem condições de bancar. E quem não tem, essa é a preocupação. Né? Essa é a preocupação. Então, hoje nós temos diversas facilidades para um condomínio. Se você então quer investir, tá? Você pode contratar um profissional, ele pode dar assessoria dentro do condomínio. Seria super interessante. Seja no domicílio, é um investimento para o síndico, né? É um investimento para o síndico, para manter aquelas pessoas mais tempo. Já para as pessoas que não têm uma condição, que moram em casa, hoje nós temos YouTube. Acesso à tecnologia.
Nós temos diversas atividades. No meu Instagram eu boto os vídeos lá para que as pessoas possam fazer em casa. Tipo, eu não consigo chegar lá na frente, mas olha, pessoal, como é que eu faço? Olha, tem um vídeo X, dá uma olhada nesse vídeo. Eu tento botar explicação de repetições, de movimento, como fazer, tudo bem muito explicado para que uma pessoa que A gente está lá vai em colocar casa... o seu endereço para os síndicos obrigado. que quiserem dar uma olhadinha, até passar para os idosos do condomínio, né? Eu acho interessante, a gente não tem muito material. Hoje eu tenho uma equipe que trabalha comigo, até então trabalhava sozinho, só que eu sentia a necessidade de trabalhar, de estender um pouquinho mais, porque as pessoas me ligavam, todo dia eu recebia uma ligação, uma mensagem no Instagram, perguntando como funciona, e eu fiquei sem pernas, certo? Para poder atender. E as pessoas me indiquem alguma pessoa, e assim, eu tenho colegas para indicar, mas os que eu tenho já estão todos ocupados. Aí você fica naquele negócio, eu vou indicar uma pessoa de 85 anos para quem? Responsabilidade muito grande. A responsabilidade muito grande minha. Então, eu senti a necessidade de criar essa equipe. Aí você treinou? Tenho 5 pessoas que trabalham comigo. Estou fazendo formações. A última formação foi na prevenção de quedas. Eu sou faixa preta de judô. E dei uma aula de judô. Eu preciso dessa aula, eu caio muito. Vamos juntar. Então, foi uma aula de judô para ensiná-los eu vi no a seu cair. Instagram. Pronto. E para que eles façam as ações e caso precisem uma atividade de equilíbrio, que eu faço muita atividade de equilíbrio, de marcha, andando para lá e para cá, então eu coloco muito em risco. Então eu preciso que esses profissionais saibam, caso seja necessário cair de forma segura, primeiro evitar a queda. E se não conseguir evitar, ele vai minimizar dano. Então ele vai ter que entrar em risco com aquela pessoa. Legal. Então, são essas coisas. Então, eu estou formando pessoas para que trabalhem comigo. Então, já são minhas pernas e braços, eu faço todo acompanhamento, avaliação, toda a atividade que vai ser feita e o tutoramento de tudo que está sendo feito posterior. Então, para mim, hoje, a gerontologia, o envelhecimento, para mim, é uma oportunidade de emprego, de uma nova área de trabalho que eu peguei de braços, agarrei com os braços e com as pernas e hoje eu estou desenvolvendo um trabalho, seja no projeto Sou Amigo da Pessoa Idosa, quanto na minha área da educação física e na gerontologia. Eu tenho uma pergunta aqui agora que não é também daqui, também não é daqui, é daqui. O Espírito Santo também tocando para perguntar a você, eu vou te perguntar aonde o Tenildo quer chegar. Qual é o seu objetivo de vida como profissional da melhor idade? Olha só, eu tinha muita com relação a ser uma referência. Eu sempre trabalhei isso, não, eu vou me dedicar. Eu tenho muitos colegas que são muito melhores que eu dentro da minha área, sabe? Que desenvolvem um trabalho muito massa e eu admiro muito meus colegas. Mas dentro da minha área, eu sempre busquei trabalhar para tentar ser aquela pessoa que vai minimizar o problema dos outros. Então, essa questão do cuidado para mim é muito forte. Então, quando eu chego na casa de alguém que eu vejo uma pessoa que está de muleta, que está de andador, que tem toda uma dificuldade, mas que você olha para aquela pessoa e você vê uma possibilidade dela melhorar, dela ter uma melhor qualidade de vida, então, para mim, tudo isso é um projeto que eu tenho hoje, que eu digo assim, hoje eu sou um profissional realizado. Quer dizer, não, eu quero chegar. Hoje eu já sou um profissional realizado com as pessoas que eu trabalho, com o tipo de trabalho que eu faço, com o que eu ganho dentro do meu trabalho, com o que eu consigo fazer, a possibilidade que eu tenho de sair do meu trabalho, levar meus filhos na escola, almoçar com eles, tem uma possibilidade muito grande. Então, hoje, eu já sou um profissional realizado. Você é solo fértil, que você, sinceramente, que você continue transbordando, sabe, na vida, porque você é transbordo, você transborda na vida de outra pessoa. Sabe uma coisa que, desculpa, uma coisa que me deixa muito feliz é quando eu tô em casa e o Instagram chama. Já recebi uma mensagem. Aí, bicho, eu tava passando aqui na rua e vi um senhor correndo aqui, só lembrei de tu. Então, isso para mim é muito... Essa referência. As pessoas... Eu recebo vídeo todos os dias de um idoso treinando, fazendo alguma atividade. Poxa, só lembrei de você. Então, essa questão de ser lembrado, ela é muito importante. Cria essa referência muito importante. Sim. Mesmo. Sim. Tenildo virou um amigo. É um amigo querido. Esse estúdio aqui na Gruta Estúdio é um estúdio novo. E tem mãos dele aqui, tá? Porque ele ajudou a construir isso aqui. Então, você hoje está aqui falando porque você é fera, você é cara. Tamo você junto. É o cara, eu profetizo na sua vida, em nome de Jesus. Amém, transbordo, solo fértil. Que todo idoso que passa por você, pela tua mão, sabe? Seja impactado. E ele não esqueça a história dele, a trajetória dele que ele teve na vida, sabe? Sinceramente, o seu trabalho é diferenciado. Que os condomínios
enxerguem o seu potencial e a importância do idoso na comunidade, né? Que você faça bastante curso, que você treine bastante equipe. Eu não conheço, tá? Eu rodo o Brasil, eu conheço muita gente, eu não conheço ninguém que tenha a capacidade que você tem, sabe? Obrigado. Deus te abençoe Amém. imensamente. A gente tá ficando aqui, tá? Você quer me fazer chorar. É porque a gente tá indo, cara, é especial demais. E traz bolo, ele traz lanche. Eu trouxe bolo hoje, não trouxe Dona Terezinha, Santa Terezinha. bolo de milho. Pessoal, síndico, você que está aí assistindo, eu tenho certeza que você não pensava nisso, no seu condomínio, nesse movimento, né, da melhoridade. Então, vale a pena parar um pouquinho e pensar e ver como é que você pode melhorar a administração de condomínio, a administração do seu condomínio, né? A gente tem, os idosos votam, né? Eles são fortes quando eles botam na cabeça que quer que aquilo ali não tem quem tire. Então, ele é um público muito forte, né? A gente tem que parar e olhar. Eles têm um poder muito grande. Muito de pessoas, muito. Eu sei como é. Não posso esquecer que esse vídeo, que a produção já está me olhando ali, que esse vídeo tem um oferecimento da Cicobi Leste, Live Portaria Remota e Arsenal Elevadores. O papo foi fluindo e a gente foi conversando. Gente, toda segunda-feira, horário do almoço, 12 horas, um vídeo novo no canal. Esse aqui. Vamos mudar de Papo Reto com Lorena para Almoço com Lorena. Se almoçar, me chama. Não, Tenildo é ótimo, bom parceiro para comer. Tenildo, eu agradeço. Eu que agradeço a você, Lorena. Esse momento. Ele passou o dia todo hoje trabalhando, mas ele chegou no finalzinho com dor nas costas, porque ele também tem dor nas costas. Bastante. Descansou um pouquinho pra gente gravar, mas eu agradeço muito, sabe? Sua disponibilidade de estar com a gente, de estar trocando experiência. Esse canal aqui é seu. O que você precisar tá aqui, aqui você tem voz, tá? Aqui você e o seu público tem voz. Muito obrigado. Viu? Obrigado. Você vai me fazer chorar, não, né? Não. Se despeça do seu público, sabendo que você é síndico. Se quiser tirar alguma dúvida em relação a como você pode fazer para melhorar o seu condomínio, em relação aos idosos, você pode entrar em contato com o Tenildo. Meus seguidores são ativos, viu? Eles já percebi. No último vídeo, muitos já entraram lá, já eles seguiram. comentam. Então, vão te ligar, vão mandar mensagem no Instagram. Pode chamar. Não é síndico só de Alagoas. Você vai ter que estudar, porque vai ser o Brasil todo. Em breve, eu dizer a você, esse projeto ele já está desde 2019, mas hoje eu atuo em diversas áreas, para turismo, síndicos, porteiros, rede de laboratório. Legal. Então, um projeto vai ter muito alguma coisa extenso. online? Sim. Em breve, com a produção do É na Gruta, o estúdio É na Gruta aqui, vamos estar fazendo a produção de vários cursos, e um deles é esse voltado para o público síndico, portarias, tá? Para condomínio específico, para formação. A gente tem portaria remota também é uma demanda boa. Portaria remota também é uma demanda. Então, a gente vai fazer toda essa adequação. O curso, na verdade, já está pronto. Foi só pura falta de tempo para poder fazer essa questão de montar, de criar. Então, já está tudo organizado, tudo estruturado. Em breve, se Deus quiser, a gente vai ter uma formação online. Certo? Para aqui, para Maceió, a gente consegue fazer uma formação presencial, que é bem interessante, para juntar até vários condomínios dentro de uma formação só, que a gente tem questão de horário para cada Meu amigo, condomínio. o Brasil é seu. Vamos embora. Vamos embora. Mais uma vez, obrigado, vocês ficaram até o final. Não deixa de seguir, @CondeTV. Se inscreve no canal, 12 horas, toda segunda-feira, Almoço com Lorena. Fiquem ligadinhos. Vai pegar agora isso.